Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a mão de Deus se estenda na sua direção e que a mão do Senhor lhe proteja completamente de todo mal, de toda iniciativa das trevas. Mas ao mesmo tempo eu oro que a mão de Deus, possa te elevar e te colocar nos lugares aonde Ele sempre quis. Ainda que Deus nunca força, mas que a gente possa sempre desejar estar no lugar que nós sempre chamamos o centro da vontade de Deus. Que o Senhor te ilumine, te dê luz para cada decisão. Creia e deseje a glória de Deus sendo visível todos os dias na sua casa. Bem-vindos à bênção do dia. Todo dia Deus tem uma bênção para mim, Deus tem uma bênção para você. E é por isso que a gente está aqui. Todos os dias nós estamos orando salmos, orando, clamando, aprendendo a Bíblia, colocando em prática. E tem sido maravilhoso. Você que não faz parte ainda não faz parte dessa família linda que cada dia cresce, clique aqui. Se inscreva, por favor, e faça parte disso, porque Deus quer falar com você através desse projeto, tá bom? E obrigado a todos que dão likes e que sempre estão escrevendo algum comentário de bênção ou pedido de oração. Vamos lá. O salmo dessa semana é Salmo 142. 142. E 142 é um número maravilhoso pessoalmente, porque fala da idade da igreja aqui em Salvador, que fazemos parte, a primeira igreja batista do Brasil. 142 anos, ela foi justamente fundada na época de Dom Pedro II. Eu não fui o pastor fundador, e acredite se quiser, já me perguntaram isso algumas vezes. Não, eu não tenho 142 anos de idade. Mas o Salmo 142 me fez lembrar como Deus tem sido fiel mais de um século agindo através desse rebanho, dessa congregação, abençoando tantos outros lugares, em outras fronteiras. A ideia aqui é que Deus também, Ele é fiel na vida de cada um. É um salmo que reflete a necessidade de confiar em Deus quando as coisas não parecem estar como a gente quer, como a gente deseja. Davi escreveu esse salmo. E antes dele começar o salmo, ele fez uma observação. E ele diz assim: oração que fez quando estava na caverna. Ou seja, no momento que Davi estava refugiado, no momento que Davi estava escondido, no momento que Davi estava fugindo do rei Saul. E ele se encontrou ali. E naquela experiência da caverna, na escuridão, na onde ele está sem ter liberdade, aonde ele tem muitas pessoas ali se aproximando dele, podendo até dedurar, onde era o esconderijo dele, ele escreve o seguinte salmo, versículo 1: Ao Senhor ergo a minha voz, ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Muito interessante. O que me chama a atenção aqui é porque ele usa a expressão a minha voz duas vezes. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Interessante o que ele decidiu fazer com a voz dele. Porque a Bíblia ensina que a língua, que é um instrumento que a voz usa para falar palavras inteligíveis, está escrito no livro de Tiago, lá na carta do Novo Testamento, que com a mesma língua nós às vezes amaldiçoamos pessoas e com a mesma língua a gente quer louvar e adorar a Deus. Ele diz assim: não é possível de uma fonte só de água sair água amarga e água doce. Em outras palavras, nós precisamos vigiar e nós precisamos prestar atenção àquilo que a nossa voz está falando. Porque
ele está numa caverna, certo? Davi está num lugar difícil. É um momento, é uma fase da vida dele. Ele não viveu a vida inteira na caverna. Porque a nossa vida ela é composta de fases. Só que eu quero dizer algo para você. Se a voz for errada, a fase ruim vai demorar. Vou repetir. Se a voz for errada, a fase ruim vai demorar de acabar. O povo de Israel viveu uma fase de um deserto, mas não era para ser de 40 anos. Eles não precisariam ficar 40 anos saindo de um Egito até Israel. A distância não era tão grande. Dizem que em 2 semanas eles podiam fazer aquela caminhada. Só que por que demoraram tanto? A Bíblia diz que eles ficavam andando em círculos. Porque o povo só fazia usar a voz para reclamar, para falar mal até de Deus, para murmurar. E toda vez que a gente murmura, a gente perde a rota. Toda vez que a gente murmura, é como se o GPS tem que recalcular a rota, porque a gente se desviou da vontade de Deus, se desviou do foco em Deus. E se a gente está murmurando, é porque a gente está focalizado em alguma coisa. E o que me chama a atenção aqui é que ele usa a expressão 2 vezes, a minha voz dizendo, eu estou numa luta, eu estou num lugar difícil, mas eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou amaldiçoar, eu não vou amaldiçoar quem está me fazendo mal, eu não vou amaldiçoar a Deus, eu não vou blasfemar contra o Senhor, eu não vou criticar o governo, eu não vou falar mal de lideranças. Graças a Deus, sabe por quê? Porque a caverna não durou muito tempo na vida de Adulão. Na vida de Davi. A caverna era chamada a caverna de Adulão. Mas, o que é tremendo é que na caverna, não só a duração foi curta, mas enquanto estavam na caverna, milagres aconteceram. E Deus abençoou muito Davi, Deus treinou Davi, equipou Davi, não só Davi, mas Davi treinou 400 homens que estavam péssimos na sua moral. Deus usou Davi para levantar esses homens e fazer um grande exército. Tudo dentro de uma caverna. Agora, tudo numa caverna pode ser bom se a nossa linguagem for boa. E a sua voz? Você decide usar para quê? Você tem reclamado da vida? Você tem se expressado sem ninguém pedir sua opinião, mas você está aí soltando o verbo, falando das pessoas? Uma pergunta: a sua linguagem está atraindo a bênção de Deus para você ou está afastando a bênção de Deus da sua vida? Porque palavras têm poder de atração, ou coisa boa ou coisa ruim. Faça igual Davi. Com a minha voz, eu vou clamar a Deus. Por mais que seja choro, por mais que seja um clamor de angústia, mas eu não vou liberar essa voz para outra razão a não ser buscar a Deus. Que lição tremenda. O deserto é do tamanho da nossa boca. O deserto é grande porque a nossa boca também está sendo, a nossa língua também está sendo. Use a boca para louvar a Deus. Use a sua voz para clamar ao Senhor. Erga as suas mãos comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que momentos difíceis são fases da nossa vida. E eu creio que esta fase não precisa demorar além do teu propósito, além do tempo determinado pelo Senhor. Nessa hora eu quero pedir perdão. Fale com voz alta. Eu quero pedir perdão. Porque muitas vezes eu estou usando a minha voz não para louvar, mas para reclamar. Não para louvar, mas para amaldiçoar. Senhor, eu quero sair dessa fase. Eu quero atravessar esse deserto de forma vitoriosa. Por isso, meu Deus, eu vou mudar minha linguagem. Eu vou usar minha voz para falar contigo. Eu vou usar minha voz para orar ao meu Deus, ao único que pode me libertar. Me perdoe em nome de Jesus, o teu Filho. Me perdoe.
Eu quero mudar essa mania minha de sempre reclamar da vida. Me perdoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Agora, com as mãos estendidas na minha direção, eu declaro sabedoria e força para você falar o que é certo, fazer o que é certo. Quando uma situação vier e você for tentado a murmurar e se queixar contra as pessoas, se queixar diante de alguém, na mesma hora eu agora declaro, você será ministrado pelo Espírito de Deus. E o Senhor vai tocar a sua mente, você vai lembrar que as palavras ruins só vão esticar ainda mais a fase ruim. E você vai ter sabedoria para você, em vez de liberar palavra ruim, você vai profetizar coisas boas e declarar a vitória do Senhor na sua vida e na sua história. Assim eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe pode dar um aplauso ao Senhor. Amém, amém, amém. Deus é fiel. Que palavra boa, gente, que palavra boa. Eu sempre estou dizendo, Deus sabe que temos amigos que precisam ouvir isso. Você conhece alguém que precisa melhorar a linguagem? Então você já sabe o que fazer. Pegue o link, copie e passe para os WhatsApps. Chame pelo menos 5 pessoas para convidar para participar dessa oração amanhã também, tá joia? Não esqueça de escrever um comentário e dar um like. Beijos e bênçãos. Te amo no amor de Jesus e até amanhã. Shalom.